Bom dia, pessoal, muito bom dia a todos vocês. Vamos iniciar a nossa aula, penúltima semana de metodologia. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Bom dia. Bom Bom dia, dia, professora. Sim. bom dia, gente. Bom dia, Pro. Bom dia, gente. Desculpe minha cara batida. Ontem a gente perdeu uma pessoa tão importante para nós, tão boa, trabalhou na faculdade com a gente, acho que ela trabalhou uns 10, 12 anos. Pessoa super boa, super do bem. Acho que algumas pessoas conhecem a Andrea, né? Ela passou um período bem triste, internada, e a gente está bem abalado, bem abatido com a notícia. A gente tinha muita esperança que ela ficasse bem, né? E aí eu falo para vocês que eu entendo, mas não aceito, mas não entendo, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é se cuidar, pessoal. Ela é uma menina muito boa, e aí alguém trouxe o vírus, né, que nem sabia que trouxe, enfim, ela ficou um tempo internada e não resistiu, infelizmente, né, e a gente pede que vocês se cuidem aí, agora que aos poucos, né, vão abrindo novamente os comércios e eu creio que lá para agosto a gente já esteja novamente em sala de aula, não sei como que vai acontecer. O que eu posso adiantar para vocês é que, né, essa semana nós teremos aula normal, semana que vem também, porém, a partir do dia 12, sexta que vem, nós começaremos a fazer as avaliações do professor. Então, os professores vão deixar à disposição de vocês no dia 12 até o dia 16, meia-noite, as avaliações, eu de metodologia e direito penal, para o pessoal dos calouros, e aí vocês vão responder as avaliações, e aí nós vamos preencher aqueles. Vocês têm lá a primeira avaliação do professor de 1.500, né? E agora até 1.500, que a gente deu 1.000 no primeiro bimestre, e agora a avaliação vale 4.000 pontos. Então, vocês têm que fazer com bastante cuidado, bastante cautela, né? Todas as avaliações de vocês. Não conseguindo êxito nessa avaliação, ainda tem os exames, né? Vocês vão acompanhar lá pela área do aluno a evolução de vocês. Já adianto que nossa avaliação ela é composta, né, para a pessoa passar. Tanto das avaliações do transversal, como das avaliações de atividades que a gente deu, né, com essas atividades que vocês fizeram, como das provas. Desafio nota máxima acabou, foi até dia 31 de maio, né? Então, vocês não vão ter mais a minha insistência lá, faz o desafio nota máxima, faz, pelo menos nesse semestre eu acredito que não mais. Então, quem ouviu a professora, quem foi lá e fez o desafio nota máxima já angariou bastante pontuação lá no seu desafio. O pessoal do segundo semestre, né? Pessoal, acho que aqui tem a Marisa, tem a Michele, o Jimmy também tem algumas matérias que a gente chama de matérias DI, que se chamam disciplinas interativas. E essas disciplinas interativas, elas vão ter uma prova, a partir do dia 4 vai ser disponibilizada a prova para vocês. Essa prova, ela vai ser feita pelo AVA, né, como tudo está sendo feito pelo AVA, só que ela tem uma peculiaridade, viu, Jimmy, Marise, Michele, o resto do pessoal não tem, que eu me recorde, né, o pessoal é calouro. Vocês irão clicar lá na prova para fazer, e aí vocês têm 3 horas para realizar essa prova. Então, trocou de tela, o sistema cai. Então, concentra, reserva 3 horas lá para fazer essa prova, e aí encerrou a prova, maravilha.
o restante do pessoal que não tem disciplina interativa, a partir do dia 12. Esse pessoal que tem disciplina interativa é a partir do dia 4. Eu vou passar daqui a pouco um comunicado para vocês, um passo a passo, só para o pessoal que tem essas disciplinas. Daqui a pouquinho eu passo para vocês assim que encerrar a nossa aula. Então, sobre metodologia, a partir do dia 12, eu disponibilizarei para vocês, então, uma avaliação. Eu não vou fugir muito das questões da apostila, vou deixar um verdadeiro ou falso, mesmo esquema do bimestre passado, 20 questões de verdadeiro ou falso. Metodologia é relativamente simples, né? É uma matéria mais light que nós temos nesse bimestre, nesse semestre, porque ela é feita para preparar a gente para o TCC, que virá lá no 8º e 9º semestre. E a aula de hoje, pessoal, vai ser dedicada a mostrar para vocês como que vão ser essas matérias lá no 8º e 9º semestre, e aí mostrar para vocês a importância da pesquisa desde agora. Desde agora, qual que é a importância de começar a pesquisar? Alguns alunos já vieram falar para mim sobre a pesquisa que pretende fazer, e essa é a hora de pesquisar justamente para poder mudar o tema. Então, por enquanto que a pesquisa ela é informal, a gente pode mudar o tema quantas vezes a gente quiser, né? Só precisa começar a estudar. E aí eu vou mostrar para vocês como que vai se desenvolver desde o início até o projeto de pesquisa, e aí quem sabe destruir esse monstro enorme que assola a nossa cabeça, que se chama TCC, né? Muitas pessoas têm medo do tal do TCC e vocês vão ver que vocês vão contar com um acompanhamento integral da faculdade em vários aspectos para que vocês possam fazer o projeto de pesquisa de vocês e desenvolvendo esse projeto, sempre ali orientado por um professor e também por um tutor online, que vai corrigir ponto por ponto aí. E aí, da nossa parte, né, como autor do TCC, a gente tem que tomar cuidado com as regras da ABNT, né, escrever corretamente, e vocês vão ver que a estrutura está toda pronta. Só vai o mais importante vai ser o que eu vou escrever e o tanto que eu vou me preparar para escrever. Para isso, eu separei aqui para vocês alguns PDFs aqui, adiantando, né, o que vem, o que vai ser cobrado da gente lá na frente. Eu gosto de fazer isso para que vocês não tenham, né, tenham uma visão já global do que vai ser. Porque quanto mais a gente conhece, menos medo a gente tem. Ótimo. Então, eu fiz umas colinhas aqui. Vou usando aqui à medida que eu for precisando, né? Porque tem algumas coisinhas técnicas aqui. E entre ontem e hoje, pessoal, vou falar para vocês que eu estou confundindo crime com creme. Não sei, fiquei meio abalada, então peço desculpas para vocês. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Bom dia, pessoal. Para nós fazermos o TCC, qual a média de livros exigidos para que possamos ler? 4, 8? Ô Marisa, a pesquisa bibliográfica que exigida, a mínima, são 4 doutrinas diferentes. Mínimo, 4 doutrinas diferentes. Ok, muito obrigada. Tá. Obrigada. Então, retomando aqui, galerinha. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu falei até agora, pessoal, fiquem à vontade, pode me perguntar, fiquem tranquilos. Deixa eu só dar uma olhadinha se está gravando aqui. Então, só lembrando, acho que o ponto principal que eu falei até agora, desafio nota máxima, já foi. Quem fez, fez. Quem não fez, ó,
comece agora a fazer o AVA, porque o AVA precisa ser, vocês precisam de pelo menos 4.500 pontos, né? Entre o AVA, desafio nota máxima e a atividade do professor. Então, analisem lá se vocês têm pelo menos 4.500 pontos. Quem não tiver, tem ainda 2 semanas para fazer o AVA. Então, faça o mais rápido possível, porque ele vai desaparecendo aos poucos, né? À medida que vai acabando o semestre. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já fez, né? Não foi por falta de insistência minha. Eu já ia lá e pegava no pé de vocês para que vocês fizessem. Então, quem não fez, faça agora. Professora, bom dia. Bom dia. Deixa eu te perguntar, ontem não saiu o AVA devido à moça que veio a falecer, né? Como assim? Andréia. Ontem Como acho que não estava disponível. Não, estava disponível sim, Sara. No meu não aparecia assim, em breve, aguarde. Em breve o quê, Sara? Vinha a atividade, só que não veio do AVA. Você diz do desafio nota máxima? Não, do desafio nota máxima. Acabou, foi dia 31 de maio, o último dia, acabou. Ah, eu já fiz esse de 31. Então, eu pensei que ontem ia vir mais. Não, acabou. Foi até. Lembra que eu mandei aquele post para vocês que era do dia 18 de maio, reta final, do dia 18 ao dia 31? Ah, sim. Então, encerrou. Quem fez, fez. Quem não fez, não tem mais o desafio. Agora só semestre que vem. Não, o meu já está tudo completo. Ok, então esse é um. O AVA é outro, né? O AVA seria as sessões que vocês vão responder as questões, fazer pré-aula e pós-aula. Esse quem não fez precisa fazer, precisa terminar. Tá, esse está ok também. Tá? Então, o caso que eu falei para vocês da Andréia foi só regional aqui, regional não, na verdade foi só local, foi só em Itapecerica, tá? Então não teve influência no AVA. E qualquer coisa que aconteça, assim, pode me chamar no Zap que eu dou uma olhadinha para vocês, oriento vocês, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém com alguma questão? Professor, bom dia. Bom dia. Deixa eu tirar uma dúvida com a senhora. Não sei se a senhora vai conseguir me ajudar. Eu fiquei de entregar a xerox autenticada do histórico, mas como a faculdade está fechada, aí como que eu faço? Você tem que mandar, tudo que for secretaria, Elisângela, você tem que mandar um e-mail para a secretaria. Então, se você já tem, salve em PDF, manda no e-mail itapecerica.da-serra@anhanguera.com. Ah, tá. Então, vou fazer isso hoje. Tá? Coloca seu CPF, coloca aí os dados direitinho e você manda itapecerica.da-serra@anhanguera.com. Tá? Tá. Inclusive acordos que a Andrea fazia, né? Também está sendo enviado todo para esse e-mail, itapecerica.da-serra@anhanguera.com. Tá bom. Obrigada, Pro. Tá. Vamos lá, então. Pessoal, eu acho que eu já compartilhei a tela. Vamos ver aqui. Eu não enxergo. Aqui, compartilhar. Então, vamos começar do início, né? Vamos começar aqui do início. Primeiro, eu trouxe para vocês aqui como que vai funcionar o manual do aluno, manual do TCC, saindo um pouquinho das sessões, que no caso a gente estaria na sessão 4.4, mas vou trazer o mesmo conteúdo que está na sessão, porém, de uma forma prática, de uma forma aplicada, né? Querendo mostrar para vocês qual que é meu objetivo quanto à nossa matéria de metodologia. Então, vamos lá. Vejam que aqui, no manual do aluno, a primeira coisa que ele manda o aluno fazer, e também foi a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem, foi escolher um macrotema. O que é macrotema? É um
Dentro dos temas propostos dentro da faculdade de Direito, qual tema que vocês iriam escolher para vocês falarem do TCC? Aqui é uma parte muito importante que a gente precisa decidir, porque dentro do macrotema existem vários temas que a gente precisa delimitar, porque a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso chamado monografia. E a monografia significa um tema. Eu tenho um tema. Quanto mais a gente delimitar esse tema, melhor vai ser nossas chances de êxito, maiores serão nossas chances de êxito, porque a gente vai falar mais sobre menos. Então, a gente vai conseguir um conhecimento bom acerca disso. Imaginem só se eu escolho falar sobre direito penal. Quero falar sobre direito penal. Pronto. Dentro do direito penal, eu tenho, pessoal, uma infinidade enorme de temas. Eu posso falar desde de princípios do direito penal até teoria do crime, vários tipos de tipificações penais diferentes, excludentes de ilicitude. Então, imaginem só o tanto de coisa que eu falaria no meu TCC. O meu TCC ia ter pelo menos aí umas 600 páginas para eu tratar pouco do direito penal. Então, a gente escolhe delimitar justamente porque a gente quer um tema. E dentro desse tema, o aluno se aprofunda, né? Dentro desse tema, o aluno vai se aprofundar. Ótimo. Dentro desses temas, o manual do aluno, vejam, o manual do aluno, ele vai trazer dentro da área do direito quais são os temas que a gente pode escolher. Lembrem-se que a gente está fazendo um trabalho científico voltado ao nosso curso, né? Se fosse fazer pedagogia, teriam outros temas aqui. Então, o manual do aluno, ó, só para mostrar para vocês aqui como que funciona, ele vai trazer, inclusive eu acho que eu tenho uma aluna que não é do nosso curso, que ela é de outro curso, mas vejam, lá no manual do aluno, nós vamos ter várias matérias diferentes, porque a metodologia ela vai se aplicar em todas as áreas, né? Ó, sistema de informação, administração, ó, planejamento estratégico, gestão de pessoas, ciências contábeis, enfim. E dentro do direito, nós temos aqui alguns macrotemas, né? Eu vou dar uma criticada aqui nesses macrotemas, porque eles não estão tecnicamente postos, né? Quem coloca aqui, quem faz a apostila de metodologia, não é um conhecedor da área de direito. Então, a gente tem que entender, né? Porém, quando a gente está fazendo o curso, a gente identifica isso, né? Olha só, dentro do tema de direito, olha o que eles propuseram para nós. Eu tenho aqui direito público e direito privado. Se eles tivessem colocado somente direito público e direito privado, já estava de bom tamanho, né? Porque o direito, ele é dividido em direito público e direito privado, né? Quais são as relações do Estado com as pessoas e as relações entre as pessoas, né? Que todas são regidas pela lei, mas dos dois lados eu vou ter pessoas, vou chamar de direito privado. E quando eu tenho a supremacia do interesse público, eu vou chamar de direito público. E aí, eles vão ramificar, né? Eles vão trazer algumas espécies de direito que pertencem ao direito público e direito privado. Olha lá, direitos especiais, que pode ser direito especial. Eu imagino que pode ser legislação especial, né? Por exemplo, uma lei de drogas, lei do idoso, legislação especial, direitos especiais, ó, direitos sociais, difusos e coletivos, direitos humanos, direito constitucional, direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, tecnologia, processo civil, processo penal, direito do consumidor. Olha só, então, o manual do aluno, ele traz aqui, né, ele não vai tratar o tema completamente, mas ele traz algumas espécies, né, de direitos que a gente vai tratar. E aí quando a gente falou
de metodologia, eu disse para vocês o seguinte: quem está fazendo direito precisa se ater ao tema, né, e ficar prestando bem atenção se você vai tratar de um tema jurídico. E aí, para fazer uma pesquisa, correlata com o que vem pela frente, eu disse para vocês o seguinte: vamos usar os macrotemas da OAB. E aí eu vou projetar a tela para vocês, eu já deixei aberto aqui, ó. Esse aqui, então, são os macrotemas do nosso manual do aluno do TCC. E eu propus para vocês que a gente fizesse esse macrotema aqui, ó. Opa! Estou projetando para vocês na tela, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisem, desculpa. Quais são os macrotemas ligados à OAB? Ou seja, lá na frente, né, eu acredito que todos vão passar por essa etapa da vida, que vai ser fazer a prova da OAB. Então, por que não interligar isso é opção, tá, pessoal? Por que não interligar o estudo da pesquisa que vocês farão com a segunda fase da OAB? Vejam, lá no manual do aluno, eles trazem um rol para poder cercar vocês e dizer, eu quero um tema jurídico. E aqui eu trago para vocês uma outra visão, que é assim, além de fazer um tema jurídico, faça um tema específico para o exame da OAB, para você já ter uma visão do que você vai ter lá na frente, né? E aí, eu trago um pouco mais enxuto aqui, que vai ser o tema de direito administrativo, direito civil, do trabalho, direito empresarial, direito penal e direito tributário. Alerto vocês que é somente uma sugestão, né? Ah, não, professor, eu quero falar sobre tecnologia. Tudo bem. Aqui seria apenas uma sugestão, caso vocês queiram fazer um tema, já pensando na segunda fase da OAB que vocês vão passar. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa, gente? Se tiver, por favor, me fala. Não adianta levantar a mãozinha aqui, porque eu estou numa outra tela, não vou enxergar vocês. Espera aí que tem um microfone aberto, deixa eu... E eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência aqui, ó. Eu tô com a Melissa aqui, ela tá querendo me morder hoje, ó. Olha, eu já tô com a minha arma aqui, ó, bem... Ela tá hoje aqui grudada em mim, não tem sol, então ela tá aqui. Vamos voltar aqui, depois da Melissa quase me arrancar o braço, todo mundo viu, né? Eu tenho várias testemunhas aqui. Vamos lá. Então, ó só, nosso macrotema lá, que era... Cadê? Era assim, ó, direito público, privado, direito especial, direito social, humanos, penal constitucional, social, trabalhista e previdenciário, tecnologia, processo penal, processo civil, direito do consumidor, e a gente transforma ele assim, ó, para ficar mais ainda na nossa área. Administrativo, civil, constitucional, direito do trabalho, empresarial, penal e tributário, né? Olha só, então, quero pesquisar sobre direito tributário, maravilha. Então, você já tem mais chances, né, pesquisando sobre direito do trabalho, que na hora que você venha fazer a segunda fase da OAB, você escolhe direito tributário, você já tenha mais afinidade com o tema, porque a gente tem mais afinidade, preste atenção, verifica isso não é verdade, a gente tem muito mais afinidade com aquilo que a gente conhece, né? Tem alguns aluninhos que falam assim para mim, ah, professora, eu já trabalho com imóveis, né? Então eu gosto mais de direito civil, eu gosto mais de direito imobiliário. Claro, né? Conhece. Então a gente já tem aquela afinidade. Ah, eu gosto de filme, eu gosto de televisão, então eu estou mais ali antenado, jornais, eu estou mais antenado com o direito penal. Por quê? Porque a gente já tem mais afinidade e conhece mais. Então, inevitavelmente, quanto mais a gente estuda um tema, quanto mais a gente se aprofunda com o tema, a gente vai gostar. Eu tenho um aluno lá em Taboão, que ele começou a trabalhar na prefeitura.
E aí ele começou a trabalhar lá em pregão, licitações, agora ele adora direito administrativo, ele estuda direito administrativo e gosta. Então, se vocês não trabalham na área, escolham uma área que vocês tenham uma afinidade inicial para começar a estudar mais sobre ela. Vocês vão ver que vai despertar em vocês aquela vontade de aprender cada vez mais, porque as coisas vão fazendo sentido, né? A gente gosta quando a coisa faz sentido para nós. Então, vamos lá. Então, vamos verificar como que vai ser a nossa vida quando a gente estiver fazendo o nosso projeto de pesquisa. Inicialmente, como que vai funcionar aqui? Eu digo para vocês escolherem um macrotema, e aí, dentro desse macrotema, eu ensinei vocês como que a gente vai problematizar esse tema, né? Justificar, traçar os objetivos, porque é isso que nós vamos fazer no nosso trabalho de conclusão de curso. E hoje eu quero trazer para vocês como que vai funcionar. E para isso eu trouxe aqui para vocês, ó, o manual. Acho que vocês estão vendo. Esse aqui é o manual do TCC. Olha que bonitinho. Trouxe esse PDF para vocês. E esse PDF, ele vai mostrar como que vai ser feito, passo a passo, aqui ó, as boas-vindas, o sumário. E aí eu quero mostrar para vocês como que ele vai funcionar. Olha só que legal. Para ficar bem simples aqui e não ficar maçante, eu vou dizer para vocês o seguinte, presta atenção em mim aqui. Tudo vai se iniciar lá no 8º e 9º semestres. A parte que eu digo, quando eu digo iniciar, eu digo qual a parte que a gente efetivamente vai ter que fazer para apresentar para a faculdade. Do mesmo jeito que vocês têm a matéria de metodologia, de processo, de direito penal, vocês vão ter uma matéria intitulada TCC1, TCC2. No TCC1, vocês vão entregar o projeto de pesquisa. Esse TCC1 não vai ter prova, mas vai ter algumas avaliações. Essas avaliações vão ser divididas em 3. E no TCC2, que vai ser no 9º semestre, vão ser divididas em 4 atividades. Então, a cada vez que vocês fizerem uma atividade, vocês vão ter uma nota de avaliação. Então, quando eu digo que a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso, nós vamos iniciá-lo a partir de um modelo pré-feito pela faculdade, aquele esqueleto que eu mostrei para vocês mais de uma vez. É um esqueletão que a faculdade dá, já com todas as normas da ABNT. Em cima desse esqueleto, nessa primeira fase, intitulada TCC1, em cima desse esqueleto, nós vamos fazer 3 atividades. Cada uma dessas atividades vai ter um prazo para entregar. Esse prazo para entregar vai ter que ser respeitado para que vocês ganhem nota. Então, em cima desse prazo, olha só como que vai funcionar no TCC1, né? Eu vou fazer no TCC1 um projeto de pesquisa. E no TCC2 eu vou, em cima desse projeto de pesquisa, desenvolver o meu TCC. Então vejam que interessante. Eu vou começar de um esqueleto e vou começar a escrever em cima desse esqueleto. Nos prazos definidos eu vou mandar para o meu tutor online lá no TCC. Ele vai me devolver com algumas observações. Eu vou corrigir as observações, acrescentar o que eu preciso fazer na próxima atividade e enviar novamente. Então, ó, só de exemplo aqui. No TCC, no projeto de pesquisa, peguei lá o esqueleto, minha primeira atividade. Vai ter o cronograma que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Cronograma da atividade, aqui esse é o anexo 2. Vamos ver aqui, deixa eu ver qual dos 2 que são. Aqui, esse aqui é o cronograma 2. Cronograma 1. Isso aqui é o 8º semestre, ó. Cronograma de atividades. Ó, envio da atividade 1. Problema de pesquisa com o tema, objetivo geral, específicos e a justificativa. Vou pegar meu esqueleto e vou fazer
essa parte aqui, da atividade 1. Eu vou colocar qual que é o problema de pesquisa, lembra que é uma pergunta para o meu tema, qual que é o tema que eu quero, qual que é o objetivo desse meu tema, né? Quando eu falo no objetivo, qual meta que eu quero alcançar, né? Qual que é a meta que eu quero alcançar? O que que eu quero falar no meu TCC? E específicos, e o específico e a justificativa. Já vou falar de cada um deles. E olha só que interessante aqui. Esse aqui eu peguei do pessoal do TCC desse ano, para mostrar para vocês. Ó, eles têm, então, para fazer isso, eles vão ter para entregar do dia 17 de fevereiro até o dia 17 de abril. Eles têm 2 meses para entregar essa etapa 1. Entregou a etapa 1, aqui tem um detalhe, né? Se você está pesquisando desde agora, você já está lendo, você já sabe qual que é o tema que você vai fazer, você já problematizou, já leu bastante coisa sobre o tema, quanto mais você fizer isso desde agora, você não vai ter dificuldade lá na frente, a hora que você for entregar essas atividades. Para você vai ser muito simples. Então, quando a gente fala que existe aquele monstro do TCC, é porque eles não tiveram esse acompanhamento que eu estou dando para vocês desde o começo. Eles vão deixar lá para o 8º e 9º semestre para fazer esse acompanhamento. Então, fica um desespero mesmo, porque imaginem só vocês entregarem uma problematização de pesquisa com tema e objetivos do trabalho, sem vocês nunca terem lido nada a respeito, sem ter amadurecido a ideia e descoberto se é isso mesmo que vocês querem escrever. Então, essa é a importância de começar desde agora com a pesquisa bibliográfica. Descobrir o que eu quero, porque dá tempo de descobrir principalmente o que eu não quero escrever, o que eu não tenho afinidade de escrever. Dica: assistir a aula, puxa, gostei desse tema, vou começar a pesquisar sobre esse tema. E aí, aqui vocês vão ver que quando chegar essa etapa, vai ficar muito mais simples. E como o nosso trabalho é um trabalho científico, ele vai ser feito passo a passo. Não adianta você pegar um TCC agora, fazer tudo e mandar tudo de uma vez, que você vai ser reprovado. Você tem que fazer conforme as etapas do trabalho. Isso é importante dizer para vocês. Olha só. Então, na primeira atividade que vocês fizerem, vocês vão ter que fazer qual que é o problema da pesquisa, o tema, os objetivos gerais e os objetivos específicos. Aqui o objetivo geral, onde eu quero chegar com o meu trabalho, qual que é a meta? Vamos pensar aqui num tema, né? O tema, prisões no Brasil e o princípio da presunção de inocência. É o meu tema, né? Qual que é o meu problema de pesquisa? É possível prisão antes da formação da culpa? Estou fazendo uma pergunta para o meu tema. Lembra que o problema de pesquisa, a problematização, sempre tem que ser em forma de pergunta. Por quê? Para o meu texto chegar em algum lugar. E no meu objetivo geral, que eu vou ter que dizer qual que é o meu objetivo geral nesse momento aqui para o meu tutor, vai ser o que eu quero provar, qual que é a meta que eu quero chegar. Poxa, nesse meu tema, a minha meta vai ser falar sobre as prisões no Brasil, sobre as prisões cautelares, antes de formar o julgamento definitivo, quais são as prisões que existem. E aí no objetivo, quando eu falo objetivo específico, vai ser o que eu vou percorrer, quais degraus eu vou subir para poder explicar. E vejam que interessante, esses objetivos específicos, eles vão se transformar ao longo do desenvolvimento desse meu trabalho, porque ele começa magrinho, daqui a pouco ele vai crescendo, né? Ele começa pequenininho, daqui a pouco ele vai crescendo. Os meus objetivos específicos vão se transformar em tópicos do trabalho, subtítulos do trabalho. Então, eu posso colocar que eu quero chegar a explicar as prisões cautelares no Brasil. Eu posso começar a falar da parte histórica, eu posso falar dos preceitos constitucionais, depois eu posso falar como que era a lei antes, qual que era uma modificação de lei. Então, todos esses meus objetivos específicos que eu vou usar para chegar lá no final
vão virar depois tópicos do meu trabalho, vão virar subtítulos, numeradinho, né? Número 1, parte histórica. Número 2, fundamentação constitucional. Vamos lembrar que toda lei que está abaixo da Constituição, ela tem que ter validade lá na Constituição. Vocês vão aprender isso em direito constitucional. A validade da norma, ela sempre vai estar lá na Constituição. Se a Constituição fala não, a lei embaixo não pode falar. Então, quando eu for falar do meu TCC, obrigatoriamente eu tenho que dizer onde que está isso lá na Constituição. Maravilha. E aí, peguei o esqueleto, fiz essa minha primeira atividade. Vejam que tem um prazo para ser entregue aqui. Esse prazo vai ser parte do cronograma. Na aula passada nós falamos que existia um cronograma de atividades a serem entregues. Aí eu disse para vocês que tudo vai ter um prazo, uma meta para ser entregue. E não vai ser diferente aqui. Vejam que esse cronograma aqui vai ser do dia 7 de fevereiro ao dia 17 de abril. Qual que é a sacada aqui principal? Se você entregar 7 dias úteis antes do final, aí tem que fazer uma continha aqui para ver quanto que dava 7 dias úteis antes do dia 17 de abril. Se você entrega 7 dias úteis, o tutor online, ele vai corrigir, apontar onde você errou, o que você precisa melhorar e vai te devolver dentro desses 7 dias úteis. Por quê? Você vai corrigir, vamos pensar que aqui, nessa primeira fase, a pontuação, atividade 1, essa atividade 1 vai ter a pontuação de 0 a 2.000, a 2 de 0 a 2.000 e a 3 de 0 a 6.000, desculpa. No final dessa matéria, vocês podem ter 10, né? Mas é contado por milhar. Então, aqui a primeira vale 2, a segunda vale 2, a terceira vale 6. No final, quem teve nota máxima em tudo fica com 10 no final do semestre. Então, vamos pensar que eu entreguei a atividade 1, o meu tutor corrigiu, e aí ele, putz, Marisa, arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso. Minha nota provisória para você é 1.300. Aí valia 2.000. Aí eu falei, puxa, o que eu faço? Entreguei antes dos 7 dias úteis, corrijo, faço todos os apontamentos que ele me mandou, corrijo, escrevi exceção, tudo errado, escrevi sapo com C cedilha, arrumo, devolvo. Aí ele novamente vai me pontuar. Ele vai, opa, Marisa arrumou aqui, maravilha, agora a sua nota é 2.000. Então, consegui 10. É a mesma coisa de eu entregar a prova para o professor e falar, professor, corrige antes de eu te entregar. Aí o professor, ó, está errada, está errada, está errada. Devolve e eu corrijo. Imagina que mundo maravilhoso que a gente viveria. Vocês têm isso aqui no acompanhamento do TCC. Por quê? Esse TCC, ele foi feito, esse acompanhamento, ele vai ser feito para você aprimorar e lá no final você ter um trabalho show para você publicar, né? Esse acompanhamento de atividades, ele vai ser feito, então, fiz a atividade 1, eu vou entregar, eu vou postar no AVA num arquivo editável. Então, eu vou colocar colocar no Word, chama Doc ou DocX, documento editável, né? Fiz em Word, mandei para o meu tutor vai me devolver. E aí, se estiver dentro dos 7 dias úteis, eu consigo até arrumar o que ele mandou e devolver para ele aumentar a minha nota. Além desse tutor online, que vai corrigir nosso trabalho e vai nos dar o feedback, em todas as fases, vão ser 6 fases, pessoal. Em todas as fases, nós também vamos contar com um professor orientador na faculdade, né? Todo semestre tem um professor orientador. Vamos pensar que aquele professor está lá para orientar vocês. Qual que é o tema que vocês vão escolher? Ele vai analisar qual que é, se esse tema que você escolheu, se está dentro dos macrotemas propostos da faculdade, se não é um trabalho voltado a outro curso, que às vezes o aluno quer colocar só uma pinceladinha do direito, mas quer falar de um outro tema, acontece, né? Geralmente muita gente que faz história, né? Quer falar só sobre história, não quer falar dos aspectos jurídicos. Então, o professor orientador, né? Aquele
presencial, ele vai orientar vocês nesse aspecto. E aí, também, além desse professor que vai orientar o aspecto, a bibliografia que você vai buscar, vai ter a tutoria online. Maravilha. Fiz essa primeira parte, corrigir. Vamos pensar que eu não entreguei nos 7 dias úteis, né? Comi uma bola tremenda e me prejudiquei. Não entreguei. O que vai acontecer? O tutor vai corrigir, só que aquela nota que ele deu vai ficar. Tirei 700 de 2.000. É essa nota que eu vou ficar. Eu que lute para recuperar nas outras fases aqui. Vou para a segunda atividade aqui, que a segunda atividade vai começar do dia 18 ao dia 15 de maio, né? Vai depender aqui do semestre que a gente está. Na segunda atividade, olha o que vai ser feito aqui. Itens desenvolvidos e corrigidos na atividade 1, fundamentação, metodologia, cronograma e referencial. Aqui a gente lembra que a gente está fazendo ainda o pré-projeto. Então, como que eu vou começar essa segunda atividade? Se eu não corrigir, já que eu perdi o prazo do feedback lá da primeira, agora eu vou ter que corrigir obrigatoriamente. Não vou ter nota a mais, mas eu vou ter que corrigir. O tutor vai mandar bem amarelinho assim as coisas que eu preciso corrigir, vai colocar alguma coisa a mais, eu vou, arrumo, só que daqui, ó, tá vendo? Eu vou ter que itens desenvolvidos e corrigidos, então o que ele mandou eu corrigir da atividade 1, eu vou corrigir. Além disso, eu vou pôr a fundamentação, quais foram os livros que eu pesquisei, mínimo 4, vamos lembrar, mínimo 4. Posso pesquisar artigo científico? Posso, desde que não sejam artigos antigos, né? Livros e artigos, no máximo 3 anos de publicação, ou a tolerável, tá? De 3 a 5 anos de publicação, salvo se forem livros clássicos. Os livros clássicos, aí a gente autoriza que vocês usem os mais antigos, né? Ou se vocês forem fazer direito, se for comparar uma legislação antiga com uma nova, também vai depender sempre da peculiaridade do TCC de vocês, né? Por exemplo, não tem nada a ver vocês falarem de um tema super atual e usarem livros antigos, aí não tem nada a ver vocês usar legislação sempre atual, que vai estar disponível para vocês, né? Vocês podem usar o referencial da biblioteca virtual, podem usar livros físicos, podem usar o tanto que for, desde que sempre façam as citações. Aí ele está pedindo aqui, ó, qual que é a metodologia que vocês vão usar. E aí a gente tem uma metodologia pré-pronta, né? Revisão bibliográfica, nós não vamos fazer pesquisa experimental, pesquisa exploratória. Lembra que a gente só vai descrever o que já foi realizado por alguém. A gente não vai criar tese nova, a gente não vai inovar. Então, a nossa metodologia vai ser uma revisão bibliográfica, vai ser o mais simples, lembrando que é o primeiro degrau que a gente sobe. Posso fazer pesquisa? Qualitativa, quantitativa? Pode, é a critério de vocês. O cronograma, vejam, o cronograma que a gente vai apresentar já vai estar disponível para a gente só vai colocar aqui as datas desse cronograma pré-pronto. E referência, né? Vejam, a referência, eu vou sempre que eu citar alguém, seja citação direta, quando a gente copia e cola, pode ser curta, pode ser longa, pode ser APUD, eu sempre vou fazer referência lá no final de onde eu estou citando. Isso é importante e o tutor vai corrigir e atribuir pontuação para mim, para nós, né? Fiz essa segunda atividade, veja que aqui é o pré-projeto. Geralmente a gente fala de pré-projeto, a gente fala que é o sumário que você vai entregar, né? Sumário no sentido de um esqueletão que você vai entregar. Também, ó, vou ter um prazo para entregar, lembrando que se eu entregar com 7 dias úteis de antecedência, tem como eu corrigir e repostar para eu conseguir a nota máxima. No final, ó, atividade 3, a versão final do meu pré-projeto. E aí o tutor vai mandar eu corrigir as coisas que ele entender que estão erradas aqui, eu só corrijo e mando o final. Também vou ter um prazo. Qual que é aí tem, olha, o lançamento dos pontos.
sempre eu vou fazer, vou editar no documento de Word e vou salvar lá no meu AVA. Esse daqui, então, é um resumo do que vocês vão fazer no primeiro semestre do TCC, intitulado TCC 1. A gente vai fazer assim. Aí, olha só, ele vai explicar para nós aqui. Ó, encerramento, tem o horário do encerramento. Isso aqui o coordenador sofre, né? Porque o aluninho, às vezes, ele fica desesperado para entregar no último dia e vai encerrar. O encerramento das atividades ocorrerá sempre 23h55, considerando o horário de Brasília. Então, não seja esse aluninho, pessoal, que entrega na última hora, porque na última hora parece que tudo acontece, né? É computador que não funciona, e dá errado, enfim, acaba com a nossa vida, né? Esse aqui, então, é o cronograma de atividade 1. Esse é o TCC 1. Vamos para o cronograma de atividade 2. Aqui é o cronograma de atividade 2, que vocês vão estar no 9º semestre. Pensem que vocês já têm aquele pré-projeto pronto do semestre passado e vocês vão continuar com ele. Vocês só vão aumentar. E aí vem aquela pergunta, né? Vai vir, professora, mas será que eu posso mudar de tema? Pensa, nesse momento aqui dá para mudar de tema, pessoal? E a resposta em regra é não, porque você já tem o seu pré-projeto pronto. Você já tem, né? Qual que é a fundamentação teórica que você vai fazer, quais são as pesquisas, a justificativa do seu trabalho, o objetivo do trabalho. Então, nesse aspecto aqui, não tem sentido você alterar completamente o seu tema. O que pode você fazer nesse momento aqui, que até aceito com ressalvas, é você mudar a abordagem, né? Eu estava falando sobre prisões cautelares e agora eu quero falar menos, eu quero falar só sobre audiência de custódia. Então, nesse caso, você entra num acordo aqui com o seu tutor, e aí ele autorizando, você muda o foco do seu trabalho. O que não dá para fazer nesse momento, pessoal, estou fazendo audiência de custódia. Não gosto mais. Agora eu quero fazer direito previdenciário. Aí vejam que você está alterando o seu trabalho inteiro. Você vai mudar tudo. Você vai mudar a justificativa, você vai mudar a bibliografia, você vai mudar tudo, né? Eu até já vi entre o TCC 1 e o TCC 2 haver essa modificação. Mas a hora que você iniciou o TCC 2, você está amarrado ali nesse TCC, nesse tema, e você vai ter que ir com ele até o final. Então, vejam a importância de a gente começar a pesquisar o que a gente gosta agora, né? Contem com o apoio dos professores aqui para poder mandar vocês buscarem bibliografias do que vocês gostam agora. Vamos lá, então, ver o que vocês vão fazer de posse. Vamos pensar que vocês já pesquisaram, que vocês já estão firmes e seguros do tema de vocês, porque vocês já leram, tiveram tempo para isso, já fizeram pré-projeto de pesquisa e agora vocês vão fazer o TCC, enfim. Vamos lá. Peguei meu projeto do semestre passado, abri, vamos começar a atividade aqui no 9º semestre, ó. Aí eu vou ter aqui outro cronograma, vai abrir o AVA lá, outro cronograma, né? Atividade 1, eu vou mandar, ó, em cima do pré-projeto, o envio da introdução e o capítulo 1. Também, prazo de 7 dias, ele vai corrigir, e aí eu peço de novo o feedback dele. Vejam que no TCC, na parte 2, a avaliação aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Essa primeira atividade, que eu vou mandar só a introdução e o capítulo em cima do pré-projeto, ela vai valer só 1.000 pontos. Na atividade 2, eu vou mandar em cima da correção da 1, mais a 2 e a 3, também, né, com prazo de feedback, eu vou mandar e vai valer 1.000 pontos também. E a 3, a versão final. Olha que maravilha! Na versão final do TCC aqui, essa atividade vale até 4.000 pontos. Então, essas 3 atividades, primeira, 1, 2 e 3,
que eu vou ter introdução, capítulo 1, corrijo, mando, capítulo 2 e 3, corrijo, mando a versão final do TCC. Aí aqui na versão final eu faço a minha conclusão, coloco, preencho bonitinho com todos os meus itens pré-textuais, pós-textuais, coloco dedicatória, dedico ao meu professor, dedico à minha coordenadora, dedico agradecimentos, agradeço meus pais, tio, cunhado, irmão, agradece. Lembra que a dedicatória, ela é para quem te ajudou a fazer o trabalho. É item opcional, tá? Não é obrigatório. E no agradecimento, você faz um agradecimento de cunho pessoal, subjetivo. Quem que te incentivou a fazer faculdade, quem te apoiou, é uma parte muito legal, muito bonita do trabalho, e quem lê depois fica muito contente. Vejam que o TCC de vocês vão ficar tanto tempo com ele, que ele vai ter um valor especial para vocês, né? Fiz então essa parte final que eu coloquei todos os itens pré-textuais, revisei tudo o capítulo, fiz a conclusão do TCC, coloquei anexo, né? Tudo que eu usei que está aqui no meu trabalho, que foi feito por outra pessoa, o apêndice que foi usado e feito por mim, opcionais também. Depois de tudo isso, eu vou ter uma avaliação que vai valer até 4 pontos. 400 pontos, 4.000, desculpa. Então, essas primeiras 3 atividades, que a gente chama de atividades escritas, pessoal, ela vale até 6.000 pontos. Conseguiu 6.000 pontos cravados? Consegui? Acabou. Você já está aprovado na matéria. Só que é um 6zinho magro, né? Um 6zinho magrinho. Você pode conseguir o 10? Sim. Mas aí você tem que se submeter à banca examinadora. E eu nunca vi uma pessoa que tirou 6 nessa parte escrita que não quis o 10 dela lá na banca examinadora, né? É lenda, né? Eu nunca vi alguém, e aí o pessoal fica falando durante o curso, né? Ah, eu vou tirar 6 na parte escrita porque eu não quero saber de banca examinadora. Mas geralmente o aluno que tira 6 sempre quer buscar o 10, porque ninguém se contenta com 6zinho magro. Mas se não tirou 6, vamos supor, né? Tirou aqui um 4, precisa de 2, pelo menos na banca examinadora. A banca examinadora, que é a defesa oral do TCC, ela vale até 4.000 pontos. Então, eu tenho 6 da banca e 4 da banca examinadora. Não, 6 do trabalho escrito, 4 da banca examinadora. Se você tirou 1 na parte escrita, você não adianta ir lá para a banca examinadora, que no máximo a banca examinadora ela vai te dar 4, se você fizer uma apresentação ótima, excelente. Mesmo assim, você não está aprovado, porque você precisa de 6, né? Então, o mínimo aqui que você precisa tirar, né? O manual do aluno fala que o mínimo é qualquer coisa mais que 0. Né? Tirou 0,1, 100 pontos. Você pode ir para a banca examinadora, mas já vai reprovado, porque mesmo se você tirar a nota máxima, você não adianta. Então, o que a gente faz? A gente só manda para a banca examinadora, para poder fazer a apresentação oral, quem tirou no mínimo 2, porque essa pessoa tem chance de passar se ela fizer uma apresentação boa. Se o trabalho dela está ruim, ela não quis corrigir, ou ela entregou fora do prazo. Se entregar fora do prazo, pode ser um trabalho excelente, você não vai ter aquela pontuação, né? Você vai ter que esperar outra e mandar. Então, vejam a importância de cumprir prazos. Submeti à banca examinadora, ó, data para divulgação dos alunos aptos para a banca. Vai sair uma lista lá de quem está apto para a banca. Nós vamos divulgar lá os alunos que tiraram no mínimo 2 para poder ir para a banca. Depois vão ter o período de realização das bancas, ó. Período de realização, 15 de junho a 19 de junho. Vejam que vai ser, ó, após as provas de vocês. E pessoal desse semestre, né, por conta da suspensão da aula presencial, da pandemia, eles vão fazer a apresentação via plataforma Teams. Vamos fazer a apresentação deles via plataforma Teams. Eu acho que não vai ser aberto a participação do público, né, porque
como vai ser inovador, tanto para os professores como para os alunos, né? Eu acredito que vai ser somente os alunos que vão apresentar, que vão participar, né? E eu estou falando lá de Tabuão, porque nós, aqui em Itapecerica, a gente tem no máximo 3 semestres, nós temos até o 3º semestre, nosso curso é novinho. Mas a hora que tiver a banca presencial, que o pessoal do 3º semestre estiver apresentando, é obrigação nossa, que estamos chegando lá, que a gente assista a apresentação deles para a gente ter uma vivência de apresentação. Vai lá, senta e assiste. Além de valer horas complementares, né? Quem participa ganha horas complementares, é importante para a gente ver, né, o outro passando por esse TCC para a gente ter experiência. Coitado daqueles que são os primeiros a fazer, que não vão ter essa oportunidade, né? Olha lá. Então, nessa fase aqui, qual que é a diferença no envio, né? Em todas as outras, a gente manda um documento editável, a gente manda em Word para o tutor corrigir. Então, vai mandar e devolver. Quando o TCC tiver a versão final, que o tutor devolver para a gente essa versão final, que a gente corrigir a versão final com os apontamentos dele e submeter à avaliação da banca examinadora, dessa vez a gente vai mandar em PDF. É uma versão, desculpa, não editável. A gente vai mandar em PDF para a banca examinadora. Aí, ó, período de realização das bancas. Envio do arquivo para defesa do TCC e período de realização da banca. Quando você envia para o seu TCC, automaticamente os componentes da banca, que são 3 professores, vão receber o seu trabalho e vão ler o seu trabalho, né? Eles vão lá e ler, fazer os apontamentos. Por quê? Na hora que você estiver apresentando, o professor está inteirado do tema que você fez. Então, ele vai poder fazer pergunta para você, nunca escapando do que está ali dentro do seu trabalho, né? Que é da minha visão, é injusto, né? Como que eu vou perguntar uma coisa que você não explorou no seu trabalho? Então, quando o professor avalia, ele dá uma lida lá no seu trabalho e dentro do que você escreveu, você está apto a responder. Aí ele vai, na hora da arguição, chama-se arguição, né? O momento das perguntas. Você vai, apresenta e o professor faz perguntas para você sobre o seu trabalho e sobre a explanação oral. E aí, ó, período para o lançamento da pontuação e o lançamento dos pontos. Lembra que seu trabalho escrito vale a 6 e o trabalho na banca examinadora vale até 4. Então, tirou 10 no TCC. 10 no TCC é a soma do escrito e mais a banca examinadora. Aí você vai ganhar um 10 maravilhoso. E eu digo para vocês que a sensação que a gente tem depois da apresentação do trabalho é como se tivesse saído um caminhão das costas da gente, né? Acabou, né? Mas para esse caminhão ficar mais leve, ficar um caminhão descarregado, comecem a pesquisar já o tema de vocês, né? Que vocês viram que a normatização, a como citar, tudo isso eu vou falar para vocês agora no Manual Antiplágio, tá tudo aqui para a gente, é só a gente seguir o que a faculdade fala. O difícil é você ter base teórica para você escrever. E como que eu consigo? Lendo, pesquisando, né? Pesquisando os artigos científicos já prontos. Para enriquecer ainda mais a nossa aula, eu vou mostrar para vocês o tal do Manual Antiplágio, que eu acho que é esse o calcanhar de Aquiles do estudante. Porque o que acontece geralmente? Ah, pessoal, e só caso vocês tenham essa curiosidade, eu vou deixar para vocês tanto o Manual Antiplágio, como os manuais aqui para vocês lá no AVA, tá? E não se preocupem que não é agora, porque vocês vão entregar a atividade, tá? O Ninho que não acompanhou a aula pensa que já é para entregar. Não, aqui eu só estou mostrando para vocês, né, a razão da gente estudar metodologia. Estou trazendo lá na frente o que vai acontecer. Olha só, qual que é aqui sobre a orientação, né, do Manual Antiplágio? Lembrando, né, novamente, que não se trata de um texto elaborado
por uma pessoa da área do direito, né? O pessoal aqui é da metodologia. Então, ele vai pecar aqui, hoje eu estou adiantando, porque ele vai pecar aqui na citação de alguns artigos. Vamos lá. Aí ele está ensinando o que é plágio, as implicações do plágio, né? E as referências, como que faz, né? O que é plágio, né? Plágio é definido como o processo de copiar ou imitar obras, livros, artigo científico, trabalho acadêmico, imagem, foto, parcial ou integralmente, inéditas ou publicadas, apresentando-as como originais, sem o devido credenciamento. Na prática, plágio significa você pega um trabalho que não é seu e intitula como seu, como se fosse original. E para evitar, para que a obra seja protegida por lei, não é necessário que tenha registro. Assim, as obras disponibilizadas em sites da internet também devem ter seus direitos autorais preservados. Portanto, é importante que você nunca esqueça de fazer a referência ao autor da obra, em qualquer meio de disseminação de conhecimento, citando corretamente sempre que utilizar o texto, que não é da sua autoria, ou é da autoria, mas já foi publicado anteriormente, né? Mesmo por você mesmo, se você fez algum trabalho que já está publicado, você tem que se referenciar. O que pode acontecer com a sua vida, né? Vai ser preso, vai jogar a chave fora? Olha só. A Constituição prevê no seu artigo 5º, inciso 27, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Conheça os principais artigos referentes ao plágio. Vejam que ele citou bonitinho aqui a Constituição, né, de onde que tira o direito autoral. Ele vem lá do artigo 5º, inciso 27 da Constituição, dizendo que ao autor pertence sua obra, né? Pelo tempo que a lei fixar, vai cair em domínio público depois de 70 anos, né? Da divulgação, da publicação, 70 anos cai em domínio público. Então, eles recebem direitos autorais. Mas, de qualquer maneira, preciso citar essa obra não é minha. E aí está dizendo, né, aqui, são as penalidades por violar direito autoral. E eu não sei de onde ele achou esse Código Penal, artigo 7, porque aqui, no 7º, trata de extraterritorialidade. E ele falou, ó, define as obras intelectuais, deve ser da lei de plágio, né? Não tem nada a ver com o Código Penal isso aqui. Né, gente? Aqui, artigo 299, falando de falsidade ideológica, aqui, violação de direitos autorais 184. E diante disso, né, para a faculdade se acautelar, é obrigatório que vocês façam no trabalho de vocês, tem uma folhinha que vai vir para vocês fazerem e assinarem, declarando que vocês não fizeram plágio. Então, ali vocês estão descrevendo, ó, não tem plágio e eu assumo que não tem plágio, as implicações são por minha conta, já que a faculdade vai publicar isso aqui. Mas vejam que não é só isso, né? A gente vai passar por alguns critérios para a publicação disso daqui. Ele vai citar quais são as referenciações, né? A citação indireta, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá um texto bem bonitinho, bem lúdico, citação direta curta, citação direta longa. Lembra que tem que ter um recuo. Vamos lá. Um recuo. Ó, como que eu cito várias obras do mesmo autor. Tudo isso para que a gente caia no plágio. Porque vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês que vai ter um programa que o tutor online vai usar e ele vai varrer o seu trabalho para ver se tem plágio. Ele vai julgar no programa. Mas a gente que é esperto, a gente vai instalar também esse programa, porque a hora que a gente estiver fazendo, a gente vai se precaver passando lá no plágio, para ver se o nosso trabalho não tem nenhum plágio. E se tiver, a gente já vai arrumar. E aqui esse programa, ó. CopSpider, é do Homem-Aranha. Ó, é um software, programa de computador gratuito,
que realiza uma análise comparativa entre os documentos digitais e conteúdo disponível na internet. É uma das ferramentas mais utilizadas pela nossa companhia para verificar se há similaridade, essa é difícil, hein? Em materiais didáticos. Tá dizendo aqui, né, a faculdade, rapaz, fique esperto que eu tô de olho em você. Por meio do relatório gerado pelo programa, é possível identificar desde pequenas citações não referenciadas até mesmo situações de plágio. Essa ferramenta é uma poderosa aliada, pois pode evitar que por um descuido, ó, bonitinho, ou falta de atenção, ou safadeza, falta de atenção às normas da BNT, você esqueça de referenciar alguma ideia ou conceito. Conheça a seguir como utilizar o CopySpider em suas produções. Aqui ele está dizendo assim, olha, está parecendo o advogado quando vai citar, né? Por um lapso, né, de memória, né, você recortou e colou ali, falou que é seu esse trabalho. Foi lá em www.trabalhosprontos.com.br, www.zemoleza, e pegou um trabalho inteirinho pronto e colocou aqui, né? Primeiro que vai aparecer nesse CopySpider e você vai ser zerado. O pior disso, né, pessoal, é acontecer isso durante a banca examinadora, né? Aí que ferra mais, né? Mas agora, acho que, se eu não me engano, pessoal, de uns 3 ou 4 anos para cá, que existe essa tal de esse trabalho entregue de forma progressiva no AVA, né? Antes era tudo feito pelo professor, né? Não tinha esse suporte AVA e o trabalho era feito pelo professor tutor, pelo professor presencial. Então, acontecia da gente identificar plágio, só que até a gente descobrir de onde vinha o plágio, só dava para falar na hora da banca examinadora. Então, o aluno passava por um constrangimento grande, porque na hora da apresentação, a gente tinha que falar para o aluno que o trabalho dele era plágio, que não era aceito. Então, agora, para evitar esse tipo de situação, que é obrigado o professor falar, né? Como que o professor deixa um trabalho passar que tem plágio, né? Então, para evitar isso, existe essa tutoria online, que também, né? Também para isso, né? Não é só para isso. Para que o aluno seja devidamente orientado se o trabalho dele tiver alguma citação não referenciada. Então, olha só, aqui explica para a gente até como que a gente instala esse buscador de plágio. Porque existem 2 tipos, né, pessoal? Existe a pessoa que quer copiar um trabalho pronto inteiro e existem aquelas pessoas que querem fazer o trabalho direitinho, só que escorrega na hora de alguma citação. Então, para essas pessoas, vai servir isso aqui. Aí ele vai mostrar aqui, tem falso positivo, vocês vão ver. Ó. Aí ele o tutorial ensina como baixar esse programa, vejam. Isso aqui é para poucos, viu, gente? Porque eu raramente vejo algum aluno que usa desse sistema, que deveria usar. Ó, escolhe aqui o idioma, baixa, aqui é mais técnico, né? Aí ele ensina como que faz. Eu vou lá e salvo o meu trabalho dentro do programinha, para ele fazer a varredura. Olha só como que vai aparecer para nós. Aí, tá ensinando, não é isso que eu quero. Ó, análise do arquivo. Vou iniciar a análise e vai fazer a varredura. Ó lá. Vejam que ele vai aparecer uma porcentagem de plágio. O que for acima desses 30% aqui, vai recusar. Ó, passou 100%. O que for acima do 39%, ó, aqui está acima de 30%, vão recusar. Ó lá. Materiais que apresentam mais de 3% de chance de conter plágio, que aqui ele usa a menor a dimensão, devem ser analisados atenciosamente, né? Para isso, realize as ações indicadas no manual. Ó, vejam. Eu não sei porque que aquele põe 3 e aquele põe 30. Eu acho que é 30. Olha lá, ele mostra. O que está similar, ó? Está similar com alguma coisa da internet, ó. Esse similar, 39%. Então, não adianta nem mudar uma palavrinha ou outra, ou mudar a fonte, já que a fonte obrigatória do nosso TCC é Arial 12. Então, não adianta
você colar da internet, tirar aquele azulzinho do hiperlink e colocar outra fonte, porque já tem uma fonte aqui que é a obrigatória. Ó, então, a hora que aparecer lá no... Aparecer, a hora que você fizer a varredura, o que vai aparecer vai ser os plágios e de onde foi retirado esse texto, ó. Todas as publicações existentes na internet. Olha o que é tecnologia, hein, gente, ó. Indica o site que foi encontrado Isso, essa palavra é difícil. Similaridade, o que é similar? Indica porcentagem de termos em comum. Aqui, ó, 40% em comum. E aí você clica em visualizar. Cliquei em visualizar. Falei, opa, quero saber o que é. O que está em comum aqui? Importante. Sempre verifique todas as opções indicadas pelo programa. Tá. Aí eu vou interpretar o relatório. Vejam que pode sair falso positivo. Ó. Vamos ver o relatório. Cliquei em visualizar, vai aparecer, ó, algumas palavrinhas soltas. Aí, palavra solta não tem problema, né? Ó, palavra, ou, por exemplo, aqui, eles colocaram meio ambiente. Palavras e expressões soltas são relevantes para análise de similaridade. Nesse caso, considere, né? Apesar da gente ter muitas palavras no nosso idioma, uma ou outra vai aparecer aqui. Então, vamos considerar essa parte. Falso positivo. O falso positivo... Ai, meu Deus, tem que parar de subir a tela. Para, jovem. Daí, galera. Acho que eu fui apertando demais aqui. Ou o negócio que quer parar, que quer me boicotar. Para. Ai, jovem, que eu estou arrumando uma... A Melissa até dormiu, tadinha. Como que faz para parar isso aqui? Vamos colocar end. Não. Falso positivo. Ignore. Gente, acho que tem alguma entidade espiritual mexendo aqui no meu. Como interpretar relatórios. Voltando à fase de planejamento aqui. Vamos lá. Falso positivo. Ó. Se eu tiver alguma citação longa, o trabalho vai indicar como falso positivo. Ó. Citações diretas longas podem ser confundidas. Nesse caso, apenas observe se as referências foram inseridas corretamente. Ah, tem um falso positivo porque eu fiz uma citação longa. Lógico que vai aparecer. Então, nesse caso, eu fico tranquila, só vejo se eu referenciei direitinho, se eu citei e se está lá atrás a referência. Falsos negativos. Muitas vezes o conteúdo que apresenta menos de 3% pode conter pequenos trechos de citação não referenciados. Confirma sempre. Eu vou lá e vejo, opa, apareceu algum trechinho lá, mas eu não referenciei, preciso ver. Grandes blocos, aqui eu chutei o balde, né? Aqui eu recortei, colei e disse que era meu texto. Grandes trechos de texto em vermelho devem ser analisados com atenção. Verifique se você inseriu as referências corretamente ou reescreva o conteúdo de forma autoral. Ó, apareceu um grande bloco lá que você recortou e colou, né? Não deixe que o tutor veja isso, você que tem que ver, né? Instale o CopySpider aqui, e aí se tiver grande bloco, você vai lá e refaz o texto, lembrando que se a ideia do texto original ela for preservada, você precisa citar como referenciação indireta. Vamos lá para baixo. Então, veja que mão na roda que é essa história aqui do CopySpider. E eu até ouvi uma lenda urbana de um aluno que falou para mim, né, ele falou assim, mas professor, eu ouvi falar que até 3 linhas não é plágio, que eu posso citar até 3 linhas que não é plágio. Vejam, até 3 linhas ele estava falando sobre a citação curta. Citação curta, eu posso copiar e colar? Sim, eu posso copiar até a citação longa, desde que eu faça a referência, desde que eu coloque, né, na citação curta, eu faço lá, coloque aspas, e aí até 3 linhas eu faço citação curta, cito o autor, vou lá, página, autor, e aí eu vou lá e faço a referência bibliográfica lá no final,
Ou a citação longa, faço o recuo, 4 centímetros, e faço a citação, né? Então, não tenho plágio se eu tenho citação. A citação, ela exatamente serve para evitar o plágio. Até o Copyspider, ele vai até pegar ali alguma citação que você fez como plágio, aí você só olha se a citação está direitinha. Fonte, verifique a fonte onde foi encontrada a similaridade, isso é importante, gente. Site de baixa credibilidade, como blog, repositórios de trabalho pronto, como Wikipédia, SlideShare, não são aceitos como fonte fidedigna, mesmo que o conteúdo estiver devidamente referenciado. E por quê, né? Nesse tipo de site, por exemplo, eu vou falar da Wikipedia, que é a que mais a gente usa, né? A gente vai lá e coloca assim, qualquer coisa que a gente queira procurar, né? Eu vou lá e vou colocar assim, que é uma citação curta. Aí vai aparecer a Wikipedia, lá no primeiro do Google, explicando o que é uma citação curta. Porém, qualquer um de nós, a gente pode abastecer a Wikipedia, qualquer um. Então, se a pessoa colocou alguma coisa errada lá, vai ficar lá como certa. Então, se você usa, não tem então uma formatação científica. Se você está buscando conhecimento, você tem que buscar o conhecimento de uma fonte que traga uma segurança, né? Não é qualquer lugar que a gente vai buscar. Então, no caso da Wikipedia, saiba que pode ter muito erro ali, né? Se qualquer um pode abastecer, então esse papel, no caso o computador, aceita qualquer coisa, né? Então, fique esperto e nada de colocar em Wikipedia como referência bibliográfica. Quem nunca viu, né? Coloca aí no Google Wikipedia que vocês vão ver que é uma enciclopédia do Google alimentada pelos usuários. Aí, ó, a fonte foi identificada na similaridade no relatório. Olha lá, ele identifica de onde você tirou. Aí eu salvo o resultado, arrumo. Opa, voltou. Vou aqui no End. Cadê? Salvo o relatório. Vejam como que é legal esse manual antiplágio que eu vou deixar para vocês aqui. Como que eu me livro do plágio, né? Quanto mais eu tiver embasamento teórico, quanto mais eu ler sobre o tema que eu quero pesquisar, quanto mais fontes eu buscar para pesquisa, menos problema eu vou ter com plágio, porque eu menos vou querer copiar os outros, já que eu tenho capacidade de escrever sobre o tema. Aqui, dicas. O ideal é que os conteúdos que apresentam alta porcentagem de plágio sejam descartados e reelaborados. Quando o material apresenta alguns trechos, esses podem ser reescritos ou apenas referenciados adequadamente. A porcentagem apresentada pelo Copyspider nem sempre significa uma realidade de plágio. Analise o relatório com cautela e identifique os trechos indicados pelo programa. E aí ele colocou a referenciação aqui, né, da BNT, bonitinho. Legal. E até uma aluninha bem comprometida falou assim para mim esses dias, né? Professora, eu estou assistindo algumas séries, tal, filmes sobre o meu tema, que eu acho muito interessante e tal. E aí eu disse para ela o seguinte, falei, olha, você toma cuidado, principalmente quando é muito legal assistir séries e filmes americanos e tal. Porém, tem que tomar cuidado porque o direito americano não tem nada a ver com o nosso direito, né? É totalmente diferente, né? Tem que ficar esperto com isso, a não ser que você queira fazer sobre direito comparado, né? Poxa, lembra que a gente, quando estudou sobre problema de pesquisa, primeiro a gente tem que observar? As séries que vocês queiram assistir ou os filmes, eles podem ser um grande mecanismo de observação do tema. Só que depois que você observou, você vai ter que buscar a fonte. E aí busquei a fonte nos livros. Estou assistindo lá um tribunal do júri americano. Então eu tenho que vir no direito aqui do Brasil para buscar o tribunal do júri para ver como que é. Pode ser que essa série dê só aquela vontade de pesquisar. Mas aí você vem aqui no direito pátrio e leia.
Ah, eu quero falar sobre direito americano, né? Então, maravilha. Só que pesquise fontes no direito americano e não simplesmente livros, filmes. E por quê, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Teve um tempo, né? Teve uma novela, e eu nem sei que novela que é, né, gente? No meu tempo, eu acho que a última novela que eu assisti foi o Mico Preto, há 500 anos atrás. E as novelas, né, elas são feitas sem se prender à técnica. Eles vão fazer alguma coisa para chamar a audiência. As novelas, elas não contam com o rigor técnico, né? Então, pode ter até transferência de imóveis sem o dono do imóvel ir no cartório. E isso no direito brasileiro não existe. Ou numa vara de família que estiver falando sobre um divórcio, ser feito dentro de um tribunal do júri. Por quê? Porque a dramatização tem a tal da licença poética. Licença poética posso fazer do jeito que eu quero porque eu estou criando. Mas tomem cuidado para não usar isso como fonte, que senão você está pior que a Wikipedia, né? Tome cuidado para não usar isso como fonte. É legal, é bonito, chama a nossa atenção, chama a atenção das pessoas, mas lembre-se que o nosso trabalho, ele é científico, eu preciso me ater à técnica. E para encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, vejam que eu tenho tanto o manual do TCC1 como o manual do TCC2. Lembrando que o TCC1 é o pré-projeto e o TCC2 é efetivamente a escrita do TCC. Tem o manual aqui do TCC2, está ensinando como que eu faço o pré-projeto. Aqui está dizendo passo a passo para você fazer o processo, o projeto, quais são os cronogramas, o que vai ser avaliado. Essa parte aqui é legal, quer ver? Ó? O que o tutor vai avaliar, ó, na primeira etapa que nós falamos. O problema de pesquisa deve ser apresentado em forma de pergunta, sendo o mesmo não usa nunca, tá? Sendo este, a base para o objetivo geral, que deve estar diretamente ligado com o tema e que, por sua vez, deve estar de acordo com os macrotemas. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês aqui esses pontos, um por um, principais e secundários, para a gente finalizar com chave de ouro aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês, ver se vocês estão aqui. Opa, galera! Deixa eu ver quantas pessoas eu tenho aqui, nem vi vocês direito. 15 pessoas aqui assistindo nossa aula. Pessoal, alguma dúvida aqui que eu possa esclarecer vocês? Já peço desculpa aqui porque eu tomei borocochô hoje, mas faz parte, né, minha gente? Faz parte da vida. Imagina, foi excelente a sua aula, professora. Muito obrigada. Obrigada eu, Marisa. Mais alguém, pessoal, que eu possa ajudar vocês? Para mim também ficou bem esclarecido, viu, Marisa? Obrigada. Legal, tá vendo? Consegui minimizar o tamanho do monstro do TCC de vocês? Conseguiu! Era isso que eu queria. Era tirar essa onça e transformar num gatinho. Mais ou menos um gatinho. Pode não, ser um mas gatinho, assim... pode ser um gatinho igual... Pode falar. Não, mas assim, eu achava que era muito pior, entendeu? Que abrangia mais coisas, assim, deu uma... Até perdi um pouquinho o medo. Entendi. Isso é um desafio, né? Ué. Comecem a pesquisar já, gente. Comecem a pesquisar já agora o projeto de pesquisa de vocês. E aí vocês vão lembrar de mim quando vocês chegarem lá na frente, no oitavo e no nono, e vocês vão ver, olha, já sei sobre o meu tema, agora é só explicar aqui, vai ser mais simples de fazer. Com certeza, eu acho que vocês dão realmente, viu? Legal. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Mais alguém, gente, que queira perguntar? Professora, bom dia. Bom dia. Douglas, tudo bem? Oi, Douglas, tudo bem e você?
A minha internet agora está regularizada, consegui instalar aqui. Então, agora está tudo certo, graças a Deus. Vamos pegar firme aí. E a aula da senhora é excelente, como sempre, viu? Obrigada, Verdade. Douglas. Faz o seu AVA, viu? Corre atrás aí e a partir da semana que vem Já nós vamos fazer fiz. avaliações. Já Legal, fiz, bom já te deixei tudo ver. em dia, tudo prontinho, tá feito. E agora vamos para avaliação. Ah, sim, vocês enchem meu coração de orgulho. Eu fico muito contente que vocês são guerreiros, gente. Mesmo nessas situações Ah, adversas que nós estamos passando aí, vocês estão aí firme e fortes. Fico muito contente. Isso vai mostrar o profissional que vocês vão ser. Eu fico muito contente pelo desempenho de vocês, viu? sim. Se for para desistir, a gente tem que desistir de ser fraco, não é? Verdade, com certeza. Sem querer, a senhora deu uma aula também hoje de penal, de como não ser um 7-1 no TCC, né? Verdade. Né? Eu gostei que a apostila falou assim: olha, caso você erre, né? Imagina, você copia um trabalho inteirinho ali, aí da apostila trata a gente com carinho. Olha, se você esqueceu. Né, gente? Isso é bom. Amanhã aula de penal, então. Vamos todos unidos aí na aula de penal. Amanhã vamos falar sobre causas excludentes da culpabilidade. O pessoal do segundo semestre está convidado a assistir nossa aula, está convidado a participar. É a penúltima aula do nosso semestre. Vamos firme e forte aí, pessoal. Vamos firme e forte. Amém. Um abraço, então, para todos vocês. Se não tiverem mais perguntas, eu fico por aqui, deixando um grande abraço para vocês e até amanhã nesse bate-canal. E já já eu mando nos grupos alguns recadinhos que eu tenho para vocês sobre as atividades. Fechou, Sim. galera? Fechou, muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Com Deus. professora. Obrigada pela força. Tchau, Obrigada, professora. Gi. Fica bem. Pode deixar, gente. Tchau, Pro, bom dia. Beijo. Tchau, professora. Bom dia. Igualmente. Professora, bom dia. Tchau, Que lindo. bebê! Ai, que coisa linda! Ué.